Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Já quero convidar as crianças aqui presentes a acompanharem a tia Natalice na salinha. Vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça. Aquieta o teu coração. Creio que Deus já falou por meio dos louvores. Vamos pedir que Ele continue nos falando por meio da sua revelação escrita, a sua palavra. Pai amado e Pai querido, do fundo do nosso coração, Senhor, nós podemos declarar que não há uma vez sequer, Senhor, em que nós podemos abrir a Tua palavra e dizer que não dependemos de Ti, Senhor, para podermos entendê-la, para podermos, Pai, compreendê-la, para podermos ouvir a Tua voz por meio dela, Pai. Na verdade, não há nada que nós possamos fazer que seja bom, de forma independente do Teu Espírito Santo, Pai. Tudo de bom que nós somos fazer, nós dependemos do Senhor, nós dependemos do Teu Espírito Santo em nosso ser, Pai. Inclusive para abrir a Tua palavra e nela meditar, como vamos fazer nesta noite. Por isso, Senhor, mais uma vez, como sempre fazemos, agora eu rogo que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Que o Senhor venha nos iluminar. Que o Senhor venha nos esclarecer por meio do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, para que assim nós possamos decidir colocá-la em prática nas nossas vidas. Faz assim, Pai, por amor do Teu nome, por misericórdia a todos nós que aqui estamos, pois nós não apenas queremos, mas precisamos sair daqui transformados. E é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço por tudo isso. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se eu pedisse para você resumir a vida com Deus em duas palavras, que duas palavras seriam essas? Se fosse para você resumir a vida com Deus em duas palavras, você pode citar uma, mas se você tiver duas, melhor ainda. A vida com Deus para mim se resume nesta palavra, nestas palavras, pastor Salles. Obrigado pela sua misericórdia, glória a Deus. Aí resume bem a vida cristã. Compaixão, muito bem, Nath. O que mais? Para você a vida com Deus se resume em que palavras? Duas palavras ou mais. Para mim, a vida cristã se resume nisso. Providência divina. Muito bem. O que mais? O que foi que você pensou aí? Para você, a vida com Deus é o quê? Amor. Muito bem. O amor resume. É muita coisa. O que mais? Bússola. Amém. Irmãos, dentre as muitas palavras que nós poderíamos usar para resumir a vida cristã, a vida com Deus, eu creio que duas que nós poderíamos usar são as palavras perder e ganhar. Se você prestar bem atenção, a vida com Deus, a vida cristã, ela consiste, por um lado, em perder, e por outro lado, ela consiste também em ganhar. Engana-se quem pensa que uma vida com Deus é uma vida onde não há perdas. Essa pessoa está muito enganada, está muito iludida. Porque todo encontro com Deus, ele vai gerar perdas. A Gabriela pode até fazer novela, mas no céu ela não entra. A pessoa que é Gabriela, que diz eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim, ela pode até fazer novela, pode ficar famosa, mas essa pessoa não tem um encontro com Deus. Porque ninguém tem um encontro com Deus e permanece do jeito que era. Não tem como, irmãos, um escultor pegar uma pedra de mármore e não fazer nada com essa pedra. O que é que um bom escultor vai fazer? Ele vai trabalhar aquela pedra.
ele vai bater naquela pedra. Para quê? Para aperfeiçoá-la, para tirar dela todo o excesso, para transformar aquela pedra em uma matéria-prima. Não tem como, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, faça o quê? A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Ninguém esbarra com Deus e continua intacto. Ninguém. Ninguém joga com Deus e continua invicto. Quem joga com Deus, joga para perder. Então a vida cristã, ela é feita de perdas. Às vezes nós vamos perder coisas. Às vezes nós vamos perder pessoas. Às vezes nós vamos perder sonhos. Às vezes nós vamos perder alvos, projetos, costumes, sentimentos, pensamentos. E Deus vai trabalhando. E quanto mais Deus trabalhar, mais de nós mesmos nós iremos perder. E não vai ser para o nosso mal. Vai ser para o nosso bem. Então a vida com Deus, ela, por um lado, se resume em perdas. Sim. Se você tem perdido algo, e tem perdido porque Deus está direcionando isso, não se preocupe. Isso faz parte da vida cristã. A vida cristã consiste, por um lado, em perder. Porém, engana-se também quem pensa que a vida cristã se resume apenas a perder. Porque às vezes, irmãos, tem crente que se sente coitado, né? O coitadinho do crente, está passando por tanta dificuldade, está passando por tanta tribulação, está perdendo tanta coisa, e de fato a vida cristã não é fácil, e às vezes as lágrimas elas vão descer. Porém, precisamos entender que além de perdermos, nós também estamos e iremos ganhar. E eu diria até que na vida com Deus, os ganhos são maiores do que as perdas. Quem concorda comigo? Quem acredita nisso? Que quando a gente serve a Deus, se a gente perde por um lado, por outro lado a gente ganha, e ganha muito mais do que o que a gente perde. Certa vez Pedro, ele chegou para Jesus e disse: Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Como quem diz, nós somos especiais, nós somos até sofredores, Jesus, olha o que nós fizemos por ti. Aí Jesus responde: o quê? Ninguém há que tenha perdido casas, que tenha perdido bens, que tenha perdido pai, que tenha perdido mãe, por amor de mim e do evangelho, que não ganhe até 100 vezes mais nesta vida e na vida por vir, a vida eterna. Se você está triste porque perdeu algo, Pedro, eu queria dizer que muito mais você tem a ganhar. Começa aqui, Pedro, mas não termina aqui. Tem algo ainda melhor esperando por você quando a vida por vir começar. Então a vida cristã, ela consiste principalmente de ganhos também. E é sobre ganhos que eu queria meditar com você nessa noite. Na verdade, sobre um sinônimo de ganhar, que é conquistar. Hoje eu quero falar de conquistas. E um dos motivos por que eu quero falar sobre isso hoje, é porque muitas vezes, irmãos, nós não sabemos por que nós ainda não conquistamos algo. Nós não sabemos por que nós ainda não adquirimos aquilo que nós tanto pedimos a Deus. Sim, mas por quê? O que está faltando? O que não está acontecendo? E nós vamos entender um pouco melhor. Porque algumas conquistas ainda não chegaram na nossa vida e porque algumas não permaneceram na nossa vida. Amém? Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus em um livro que tem tudo a ver com conquistas. Que livro é esse? É o livro de
Josué, sexto livro da Bíblia, livro de Josué. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois vem esse livro maravilhoso, livro de Josué. Em algumas quintas-feiras passadas, nós fizemos o resumo dos primeiros 5 livros da Bíblia, cada um por vez. E o último que nós vimos foi o livro de Deuteronômio. E nós vimos que Deuteronômio pode ser resumido em 3 palavras, que são passado, futuro e presente. Deuteronômio tem partes que falam sobre o passado, tem partes que falam sobre o futuro, mas a maior parte de Deuteronômio fala sobre o presente. Por isso Moisés repete: hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. O dia da decisão não é amanhã, o dia da decisão é hoje. Já Josué pode ser resumido em 4 tópicos acerca da conquista ou das conquistas. Vamos entender melhor, irmãos, o plano de Deus para as nossas vidas. Primeiro tópico, que resume a primeira parte de Josué, é a preparação para a conquista. A preparação para a conquista. Interessante. Josué não começa com o povo conquistando a terra. Josué começa com o povo se preparando para conquistar a terra. E aqui nós já vemos um princípio muito importante acerca de conquistas. Que princípio é esse, pastor? As conquistas não vêm de uma vez. As boas conquistas, elas não surgem de uma hora para outra. É necessário haver uma preparação para elas. Irmãos, até as revelações que Deus quer nos dar, Ele vai nos dar quando nós estivermos preparados. Tem coisa que Deus pode nos dizer, quer nos dizer, mas Ele não diz, porque nós ainda não estamos prontos para elas. Antes de subir ao céu, Jesus disse para os discípulos: eu ainda tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Tem muita coisa para Deus dizer para mim, tem muita revelação para Deus dar para você. Sabe por que Ele não deu ainda? Porque se Ele der, o nosso coração para. Se Ele der, a gente não aguenta, a gente não suporta. Inclusive coisas boas que Deus quer nos dizer, nós ainda não estamos preparados para receber. Então é necessário haver uma preparação para a bênção. É necessário haver uma preparação para a vitória. É necessário haver uma preparação para a conquista que Deus quer nos dar. E é por isso que Josué começa com o povo se preparando. E como é que o povo se prepara, pastor? Primeiro com animações. Animações. O livro já começa com Deus animando o seu servo. Porque ninguém ganha nada desanimado. Nós temos que estar animados para Deus colocar algo na nossa mão. Vamos ler. Nós não vamos ler o livro todo, certo? Eu vou escolher apenas algumas passagens que representam as ideias principais do livro. Mas vamos começar lendo Josué 1, de 1 a 8. Aliás, até o 9. O livro começa com Deus animando Josué. Olha o que diz a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo,
a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém, Josué, escuta isso, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, você lembra? Você estava lá, você viu? Assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Olha onde é que está o segredo da vitória aqui. Por onde quer que andares. Verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele toda semana. É isso que diz? Todo mês você medita nesse livro. Não, medita nele dia e noite, Josué, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus começa animando o seu servo. E aí, o que acontece depois é que, animado, Josué anima o povo. Na sequência do capítulo 1, Josué vai animar. Ei, se disponham. Ele diz para o povo aquilo que Deus diz para ele. Às vezes nós não animamos os outros, porque nós estamos desanimados. Mas Deus quer nos animar, para que sejamos usados para aqueles que estão ao nosso redor. E o que é lindo é que no final do capítulo 1, o povo anima Josué. Os liderados animam o seu líder, dizendo, olha, assim como nós fomos com Moisés, nós vamos ser contigo também. Irmãos, eu creio que é assim que a igreja tem que ser. A igreja tem que ser um lugar onde nós chegamos, primeiro, para sermos animados por Deus, para recebermos ânimo do Senhor. E segundo, para compartilharmos ânimo para as pessoas. Infelizmente, nem sempre é assim. Fizemos uma visita esses dias e o relato da pessoa que nós visitamos não foi dos melhores. Ela disse que estava indo para uma igreja, visitando a igreja, mas ela não se sentiu ali recebida. Mesmo sendo uma visitante, ela era tratada como um membro, era exigida, e as pessoas criticavam, e ela não se sentia animada naquele lugar. E eu custei acreditar, irmãos, porque eu creio que não é assim que uma igreja tem que ser. Uma igreja tem que ser lugar onde muitas coisas acontecem, é claro, repreensões, exortações, mas uma delas é nós animarmos uns aos outros, é nós fortalecermos uns aos outros, é nós suportarmos, e não é suportar de aguentar, é suportar de dar suporte para quem está caindo, é animar, é fortalecermos uns aos outros. É assim que Deus quer que a nossa igreja seja assim, receba o ânimo de Deus e compartilhe o ânimo de Deus com outras pessoas, e assim nós estaremos sendo o que Deus quer que nós sejamos. É muito importante que na preparação para conquistar, o povo estivesse animado. E nós vemos isso também no relato dos espias. Os espias vão até Jericó e quando eles voltam animados. Por quê? Porque agora eles sabem que os inimigos estão com medo deles. Deus está animando o seu povo através até dos próprios inimigos. Também na travessia do Rio Jordão, porque quando Deus permite que o povo atravesse o Jordão, Deus está dando para eles o gostinho da vitória.
É como se Deus estivesse dizendo: olha, as vitórias que eu estou dando para vocês, se preparem, porque vitórias maiores estão por vir. Então, irmãos, Deus está, de certa forma, preparando o seu povo, porém não é apenas recebendo, escute isso, não é apenas recebendo que nós nos preparamos, é também sendo fiéis naquilo que o Senhor nos ordena. É por isso que no final do capítulo 5, Deus ordena que o povo seja circuncidado e celebre a Páscoa. Ou seja, que o povo faça aquilo que precisa fazer, que deve fazer. Então, baseado em tudo isso, eu queria perguntar: você está preparado? Você está preparada para receber aquilo que tem pedido a Deus? Aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem sonhado, Deus poderia entregar hoje na tua mão? Será que não foi por isso que Ele não entregou ainda? Porque está faltando algo, está faltando um ânimo a mais, está faltando uma obediência a mais, está faltando uma humildade a mais. O que é que está faltando para Deus entregar a nós aquilo que nós estamos pedindo a Ele? Será que Deus está nos preparando? Como Ele quer nos preparar? Eu creio que através da nossa atitude diante das oportunidades menores. Porque às vezes nós estamos esperando coisas grandes, mas nós não vamos suportar. Por isso Deus está nos preparando nas coisas menores. Como é que nós estamos agindo nas oportunidades pequenas que Deus nos dá? Isso é Deus nos preparando para as coisas maiores que Ele quer entregar a mim e a você. Primeiros 5 capítulos, então, de Josué, eles falam sobre preparação. Depois disso, nós temos a concretização das conquistas. Capítulo 6 a 13, irmãos, vão citar a vitória do povo de Deus sobre várias cidades e estados. Porque a terra de Canaã era formada de cidades que pareciam países. Uma dessas cidades é a famosa cidade de Jericó. O povo concretiza a vitória sobre várias cidades. E é importante nós entendermos como isso acontece. Você não pode se dar ao luxo de sair daqui essa noite sem entender que toda conquista envolve duas partes. Que duas partes são essas, pastor? Primeiro, não pode faltar a parte do Senhor. As nossas vitórias, as nossas conquistas, elas acontecem a partir da vontade de Deus nas nossas vidas. Começa com Deus, é na dependência de Deus, é no poder de Deus, é na orientação de Deus, é segundo a vontade de Deus. Olha o capítulo 6, versos 1 e 2. Só para a gente ter uma ilustração de que a terra prometida era um presente de Deus para o povo. E as nossas bênçãos, irmãos, as nossas bênçãos valiosas também são presentes de Deus para nós. Sabia? São presentes, são planos de Deus para nós. Olha Josué capítulo 6, versos 1 e 2. Já estamos aí na concretização das promessas. Josué 6, 1 e 2 diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Estava tudo com medo. É como se tivesse um tiroteio lá fora, o povo fechou as portas. Ninguém saía, nem entrava. Dá para conquistar uma cidade dessa? Verso 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Por que que Jericó seria do povo de Deus? Em primeiro lugar, porque Deus queria que assim fosse.
Porque Deus tomou uma decisão de dizer: eu vou dar essa terra para vocês. Sabe quais são as melhores conquistas? São aquelas que Deus quer nos dar. São aquelas que fazem parte da vontade de Deus para nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós fazemos planos, nós fazemos projetos, e nós até os alcançamos, mas nós não ficamos satisfeitos. Sabe por quê? Porque eram projetos nossos. Eram planos nossos. Eram projetos carnais, feitos pela carne. Eu quero, eu busco, eu consigo. Aí quando consegue, não fica feliz com o que consegue. Por quê? Porque fui eu. Não era Deus querendo para mim. Não era Deus me concedendo. Não era Deus me dando. Outras vezes nós podemos até buscar um plano que é de Deus, mas nós não buscamos na dependência do Senhor. Nós não reconhecemos que precisamos dEle. Nós não paramos para dizer: Deus, isso aqui é bom, mas se não for o Senhor na minha vida, eu não vou para frente, eu não consigo. Vem me ajudar, Senhor, porque eu dependo de Ti. Quantos aqui reconhecem que dependem do Senhor para alcançar uma vitória verdadeira? Uma conquista de verdade. E conquista de verdade é aquela que nasce no coração de Deus e aquela que é feita na dependência de Deus. Aí quando ela acontece, aí o coração se enche de alegria, porque é Deus enchendo o nosso coração. Então, o povo conquistou, concretizou as conquistas, por quê? Porque Deus estava no negócio. Porque Deus estava agindo, porque Deus estava direcionando, porque Deus estava abençoando. Porém, tem uma segunda parte. Além da parte do Senhor, não pode faltar a nossa parte. Não pode faltar a nossa parte. Aí nós vemos isso nos versos 3 a 5 do capítulo 6. Deus diz: eu entreguei para vocês. É como se Deus dissesse: agora vocês vão ter que ir lá e pegar. Eu vou abrir a porta, mas vocês vão ter que entrar. Vão ter que fazer a parte de vocês. Olha o versos 3 a 5. Capítulo 6 de Josué, versos 3. Pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Espera aí, Deus. Precisa disso não. Dá logo para nós. Deus diz: não. Eu quero que vocês se esforcem. Eu quero que vocês se empenhem. Eu quero que vocês me obedeçam. Se vocês me obedecerem, os muros vão cair. 7 sacerdotes, Deus é específico, né? Ele dá as orientações bem específicas. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro. Não pode ser de outro animal não, viu? Tem que ser de chifre de carneiro. Adiante da arca, no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, eu entreguei a cidade, mas será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. E sabe o que vai acontecer? Quando vocês me obedecerem, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. As cidades seriam conquistadas a partir da vontade de Deus, mas a contar com a obediência do povo. Sabe por que algumas conquistas não se concretizam? Ou porque nós não dependemos de Deus, ou porque nós não fazemos a nossa parte. E é preciso fazermos a nossa parte, irmãos. Certa vez eu ouvi um pastor contando a história de 2 fazendeiros que congregavam em igrejas diferentes.
Um fazendeiro era calvinista e o outro fazendeiro era arminiano. O que é isso, pastor? Calvinista é aquela igreja que coloca toda a responsabilidade em Deus. É Deus que faz tudo, Deus é soberano, é Ele que escolhe, é Ele que chama. O homem não tem livre-arbítrio, o homem não tem vontade, é Deus que faz tudo, Deus é soberano, é o calvinista. Já o arminiano é aquele que crê que Deus oferece, mas Ele não obriga. O homem tem a escolha, tem que fazer a parte dele, senão não acontece, né? Aí os dois fazendeiros, um era calvinista, o outro era arminiano, todo dia eles iam na cerca que dividia as duas propriedades um do outro para discutir Bíblia. Aí teve um dia que o calvinista olhou para ele: rapaz, eu não entendo como é que você pensa dessa forma. Olha para a sua fazenda, que fazenda linda. Você tem aí um pasto verde maravilhoso, olha o que Deus fez na sua vida. Você tem aí um gado lindo, olha o seu açude, a sua lagoa é bem limpinha. Eu não entendo como é que você não coloca todo o crédito em Deus. Deus é soberano, Ele faz tudo. Aí o outro olhou para ele e disse: eu queria que você visse como era isso aqui quando só Deus cuidava. Quando só Deus cuidava disso aqui, eu queria que você visse como era. O que ele queria dizer? Existem coisas que Deus pode fazer, mas Ele não vai fazer por nós. Deus poderia fazer tudo, mas Ele não vai fazer. Tem coisas que se nós não fizermos, estraga. Tem coisas que se nós não cuidarmos, não vai para frente. Tem que ter a parte de Deus, providenciando, mas tem que ter também a nossa parte, cuidando, zelando, obedecendo, tendo fé, se esforçando, para que as conquistas realmente aconteçam. Inclusive o início do capítulo 13, vai falar que muita terra não foi conquistada. Muitas cidades não foram conquistadas. Aí eu pergunto para você, por quê? Porque Deus não queria dar essas terras para o seu povo? Por que algumas terras não foram conquistadas? Por culpa de Deus? Não. Por negligência do povo, que não foi lá, não batalhou, não guerreou, não lutou. Então precisamos entender, irmãos. Precisamos entender. Às vezes é por isso que algo ainda não chegou na nossa vida. Deus está fazendo a parte dele, mas nós ainda não fizemos a nossa. Tem algo que nós temos que fazer, nós temos que obedecer para que Deus concretize as nossas conquistas. Será que está faltando algo? Será que está faltando algo que Deus disse que era para fazer e ainda não foi feito? Está faltando orar mais, está faltando confiar mais, está faltando obedecer mais, está faltando fazer o quê? Se Deus revelar para você, faça. Porque talvez está faltando só isso, para Deus derramar aquela bênção que você está esperando. Depois disso, nos capítulos seguintes, nós temos a divisão da conquista. Deus prepara o povo para a conquista. Depois acontece a conquista de fato, ou seja, a concretização. Deus fazendo a parte dele, o povo fazendo a parte dele, obedecendo a Deus, tocando a trombeta. E aí depois, nos capítulos 13 a 21, a terra é repartida, a terra é dividida. Irmãos, acontece algo muito lindo. Nos capítulos 13 a 21, é a maior parte do livro. A maior parte do livro é dedicada a mostrar que cada tribo ganhou a sua parte. Não se esqueceram de ninguém. E por que, pastor, que isso é lindo? Isso é importante. Por que isso é importante entendermos, pastor? Porque, irmãos, às vezes nós acabamos tendo atitudes que nos atrapalham. Que nos atrapalham de conquistar aquilo que Deus preparou para nós. Que atitudes são essas, pastor? Às vezes nós achamos que para termos algo,
nós precisamos brigar uns com os outros. Nós precisamos guerrear, sabe contra quem? É contra o inimigo. Nós temos que lutar contra o inimigo das nossas almas. Não é uns contra os outros, não. Então existem atitudes que elas precisam ser retiradas da nossa vida. Atitudes como, pastor? De individualismo. Ei, a salvação é individual? É. Mas a caminhada para o céu não é. Ninguém luta sozinho e ninguém vence sozinho. Nós lutamos uns com, não é contra, uns com os outros, e nós vencemos uns com os outros. É dando as mãos, é nos ajudando que nós vamos vencer, que nós vamos conquistar. Então aqui nós vemos, na maior parte do livro, que cada tribo ganha o seu bocado. Cada tribo ganha o seu pedaço de terra, e Deus é justo. Deus sabe quem precisa mais, Deus sabe quem precisa menos. Ei, não precisa a gente guerrear uns contra os outros. Por quê? Porque Deus tem uma bênção reservada para cada um. O reino do céu não é uma competição onde vence quem chega primeiro. Não, vence quem chega. Lá em casa os meninos começam a almoçar e ele diz: quem terminar primeiro ganha chocolate, né, pai? Eu disse: não, quem terminar ganha chocolate. Não é quem terminar primeiro, não. Porque não é a competição para quem chega primeiro. Você está lutando contra você mesmo. Então nós não precisamos ficar tristes quando o outro é abençoado, quando Deus derrama algo na vida do outro. Por quê? Porque se Deus tem algo para o outro, Deus tem algo para mim também. Deus tem algo para você também. Deus tem algo para todos nós. E se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos receber aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Você não precisa ficar triste, porque o outro recebeu um emprego e você não recebeu. Ei, Deus tem um emprego para você. Deus tem um sustento para você. Deus tem dons para você. Deus tem tudo o que eu e você precisamos. Vamos parar de entender errado os planos do Senhor. Vamos expulsar da nossa vida individualismo, inveja, intriga, ciúme. Nada disso é necessário no meio do povo de Deus. Porque Ele vai dividir, irmãos. E Ele vai dar um bocado para cada um. E não vai faltar para ninguém. E todo mundo vai ficar satisfeito. E vai poder se alegrar com o que o outro recebe. Porque o outro vai se alegrar com aquilo que eu recebo. Porque Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é justo e é misericordioso. Por isso, vamos nos alegrar, irmãos. Deus está repartindo a sua bênção com todos. A minha hora vai chegar, a minha bênção vai aparecer. Amém? Para concluir, o livro, quarto e último tópico é a manutenção das conquistas. O povo se preparou, o povo concretizou, o povo dividiu. E agora nos 3 capítulos finais, Josué vai fazer discursos onde o desafio maior é: continuem servindo ao Senhor. Continuem servindo ao Senhor. Sabe por quê? Primeiro, por gratidão. Ele abençoou você? Ele deu a terra para você? A bênção vai chegar, não vai? Quando a bênção chegar, como é que eu mantenho a bênção, pastor? Porque tem gente que ganha a bênção e perde a bênção. Por quê? Recebe a cura e perde a cura. Recebe o emprego e perde o emprego. Eu vou dizer por quê. Porque deixa que a bênção o afaste de Deus. Ao invés de ficar ainda mais perto de Deus,
quando Deus abençoa, se afasta dele. Aí se afasta dele, tem uma frase que diz: o que é do homem, o bicho não come. Mas Deus deixa tomar. Deus deixa tomar. Deus deixa perder. Isso vai ficar muito claro no livro seguinte, o livro de Juízes. O povo na peleja, aí clamava a Deus, faltando ar: Senhor, me acorde. Aí Deus ia lá, Deus misericordioso, né? Deus compassivo, ia lá, ajudava. Aí o povo recuperava o fôlego, para quê? Para esquecer de Deus de novo. Aí Deus deixava que o ar faltasse. Aí o povo faltando ar, clamava de novo. Deus de novo livrava. Recuperava o fôlego. Fazia o quê? Ia para longe de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que Deus não nos dá bênçãos para nos afastarmos dele. As bênçãos não servem para nos afastarmos de Deus. Se nós quisermos continuar com as bênçãos, nós temos que permanecer aos pés do Senhor. Senão nós podemos perder. Isso fica muito claro. Por exemplo, a última leitura que eu queria fazer com vocês, capítulo 23. Versos de 1 em diante. Josué 23, versos de 1 em diante, um dos discursos de Josué, no qual ele incentiva o povo a manter a terra. Mas como nós mantemos, irmãos, as bênçãos que Deus nos dá? Josué vai dizer. Verso 1. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, os anos já tinham passado, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Deus estava à frente, pelejando por vocês, foi por isso que vocês ganharam. Verso 4. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós, falando daquelas terras que ainda não foram conquistadas, e as expulsará de vossa presença. Vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando Deus der vitória para vocês, se esforcem para não se apartar deste livro. Verso 7, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Agora presta atenção no verso 12. Porque, como é que eu mantenho as bênçãos que Deus me dá? Se dele vos desviardes, e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais,
nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. O que Josué está dizendo? Deus abençoou vocês, Deus pelejou por vocês, Deus deu conquistas para vocês. Façam o seguinte: se apeguem a Ele ainda mais. Porque se vocês se desviarem dele, se vocês se afastarem dele, primeiro, ele não vai mais ajudar no que resta conquistar, e segundo, vocês vão ser destruídos nesta terra. Ou seja, o que vocês ganharam, vocês podem perder. Como é que nós mantemos as bênçãos? Permanecendo aos pés do Senhor, dizendo: Deus, obrigado. Foi devido ao Senhor que eu tenho isso. Foi devido ao Senhor que essa bênção chegou, que essa cura chegou, que esse emprego chegou. Pai, o Senhor não me deu esse emprego para eu me afastar de Ti. O Senhor me deu esse emprego para eu ficar ainda mais perto do Senhor. Então me ajuda, Pai. Eu quero me apegar ainda mais ao Senhor. Me ajuda, Pai, a ser ainda mais crente a partir de agora que o Senhor me abençoou. Porque nenhuma bênção que o Senhor dá para mim e para você é mais importante do que a presença dEle na nossa vida e do que a vida eterna que Ele está preparando para mim e para você. Então, se uma bênção nos afastar de Deus, é melhor ainda que Ele tire essa bênção de mim e de você. Mas não precisa isso acontecer se nós nos mantivermos apegados ao Senhor. E essa é a melhor decisão, irmãos, que nós podemos tomar. Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não quero perder a Tua presença na minha vida, Pai. Oh Deus, como é bom quando um crente reconhece isso. Deus se alegra no céu quando um Davi diz: me tira tudo, Senhor, mas não me tira o Teu Espírito Santo. Ah, como Deus se alegra, e Deus pode dar tudo de volta para esse Davi, porque ele reconhece que Deus é o mais importante na vida dele. Irmãos, Josué fala para todos nós. Por que Josué fala para todos nós? Porque ele fala para nós quando nós ainda não conquistamos as bênçãos de Deus. E ele diz que nós precisamos nos preparar. Precisamos deixar que Deus nos prepare. E nós vamos estar atentos ao que Deus está fazendo. Ei, o que Deus está querendo que eu faça agora? Deus está trazendo algo pequeno à minha mão. Eu já sei. Ele está me preparando para algo maior. Vou fazer esse algo pequeno com amor, com dedicação, com obediência. Porque Ele está preparando algo. Eu sei também que o Senhor vai concretizar algo na minha vida. Primeiro, se eu depender dEle, porque tudo começa com Ele, mas também se eu fizer a minha parte. Senhor, qual é a minha parte? O que o Senhor quer que eu faça agora? Então, quando é que as bênçãos vão chegar? Quando nós nos prepararmos, e quando nós soubermos que tem a parte de Deus e tem a nossa. Mas talvez a bênção já chegou. Aí Josué fala para nós também, porque ele diz que nós temos que ter um espírito de comunhão. Não de individualidade, não de pensar só em nós, vamos pensar nos outros. Ah, eu ganhei a bênção, vou guardar só para mim, vou contar para ninguém. Vou nada, eu vou lá na frente, vou compartilhar, vou dar testemunho, vou compartilhar com o irmão. Se eu puder repartir, eu vou até repartir, porque se eu repartir com ele, ele também vai repartir comigo. E aí eu vou me manter aos pés do Senhor. Amém? Quem quer sair daqui essa noite se preparando para receber vitórias? Quem quer sair daqui essa noite entendendo que é Deus que dá vitórias, mas eu tenho que fazer a minha parte? Quem quer sair daqui essa noite entendendo que Deus tem uma bênção para todos? Deus não vai tomar de mim para dar para ninguém. Deus tem algo preparado para todos. Ele é maravilhoso. Ele tem um plano, e não é um plano de competição, é um plano de cooperação. Quem quer sair daqui essa noite dizendo: Deus,
Eu quero estar aos teus pés na dificuldade. E quando a prosperidade chegar, eu quero estar ainda mais, Senhor, aos teus pés. Eu quero estar ainda mais perto de ti, ainda buscando mais ao Senhor. E quando você diz isso, lá no céu é como se Deus dissesse: pois esse aí está preparado para receber o que eu vou dar. Porque se eu abençoar, não vai se afastar de mim, vai permanecer nos meus caminhos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado porque a tua palavra nos prepara para as perdas que nós precisamos, Senhor, experimentar para o nosso próprio bem. Mas a tua palavra, Senhor, também fala muito e nos prepara para as bênçãos, para as conquistas, para os ganhos. Ganhos esses, Senhor, que não devem nos estragar. E é por isso que Josué foi escrito, para nos mostrar não apenas como conquistar, mas como agirmos depois de conquistarmos. Oh, Senhor, não sei onde cada um aqui está na história com o Senhor. Senhor, alguns aqui ainda estão se perguntando por que ainda não veio. E talvez o Senhor tenha algo para dizer para essa pessoa em relação a isso. Talvez o Senhor revelou algo, Pai, que precisa ser crido, que precisa ser feito, eu não sei. Senhor, talvez alguns aqui estão, Senhor, do outro lado da história, já estão, Senhor, recebendo a bênção, já estão desfrutando da bênção, e hoje o Senhor fez um alerta para que não se afaste de ti, para que não tenha um pensamento individualista, mas para que, Senhor, continue amando a igreja, continue amando o teu povo, continue cooperando com a tua obra, e principalmente, Senhor, continue com os dois joelhos aos teus pés, porque não há bênção maior do que o abençoador, não há bênção terrena maior do que a bênção celestial, Pai. Muito obrigado, Senhor. O que nós queremos, acima de tudo, é continuarmos crentes, porque a maior conquista que há, Senhor, é podermos chegar ao final da nossa vida, dizendo como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Que nós sejamos destes, Senhor, que nós sejamos um dos tais, que não vão jamais, Senhor, não importa o que aconteça, arredar um pé sequer da presença do Senhor. Arreda Satanás, quem vai se afastar é Ele, porque nós estaremos cada vez mais perto do nosso Deus, daquele que nos ama, que cuida de nós, que nos dá vitórias, que nos adestra para o combate, que nos ensina a guerrear. É nele que os nossos olhos estão fitos, é nele que nós continuaremos confiando, e é o nome dele que nós continuaremos adorando, para a honra e glória dele. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que assim seja, Deus. Que assim seja, Pai. Dai-nos vitórias, Senhor. Queima todo o mal, Senhor, em nossa vida. Repreende, Senhor, todo o mal, para a honra e glória do teu nome. Oh, Senhor, que todo o plano do inimigo caia por terra, Pai, na vida dos teus servos e das tuas servas. Ensina-nos a amarmos uns aos outros, a orarmos uns pelos outros, a guerrearmos uns pelos outros. Porque quando eu guerreio pelo meu irmão e ele se levanta, é mais um para guerrear por mim, é mais um para guerrear comigo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada irmão, por cada irmã que o Senhor trouxe a este lugar esta noite. Que o Senhor os despeça, Senhor, fortalecidos. Aqueles também que não puderam vir, mas nos acompanharam pelas redes sociais, que recebam o ânimo do Senhor, o ânimo que o Senhor deu a Josué, agora nós estamos recebendo também. Deus está dizendo para nós: não te mandei eu, ei, não foi o homem que te mandou, não foi o homem que te comissionou, sou eu que estou na tua vida. Continua animado, continua buscando a minha palavra, continua me servindo. Louvado seja o Senhor, Pai. Abençoe este final de semana. Abençoa cada um de nós, Pai. Oh, Senhor, como Tu és maravilhoso, como Tu és amoroso, Pai. Nós queremos continuar aos Teus pés. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos de tão maravilhoso, porque quando nós zelamos pelo que temos, nós estamos nos preparando para receber ainda mais. Abençoa cada um de nós, Pai.
Por tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus fortaleça a cada um. Nesse final de semana nós estaremos no sábado, tendo uma programação à tarde. Vai ter o evangelismo para as mulheres, às 4 horas. E também haverá reunião para os agapinhos também, às 4 horas. Domingo pela manhã tem escola bíblica dominical. Domingo à noite, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Fica de pé. Vamos encerrar aqui nosso culto da palavra. Compartilhe aquilo que Deus colocou em seu coração. Não fique só para você. Pai, concede a bênção que o teu servo, a tua serva veio buscar esta noite, Pai. Segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque não há nada melhor do que a vontade do Senhor nas nossas vidas. Despede-nos agora para os nossos lares em paz, com a tua proteção, olhando, Senhor, para os enfermos, olhando para os doentes. Levanta, Pai, para que eles te sirvam ainda mais nesta terra. Oramos pelo nosso país, pelas nossas autoridades, que o Senhor lhes dê sabedoria, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Supre as necessidades, Pai, e usa-nos para a tua honra e para a tua glória. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos.